Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Tenho o prazer de receber nesta manhã de quinta-feira a presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, é um prazer recebê-la. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer estar aqui novamente, na primeira vez deste ano, né, de 2019, e que já estamos indo para o terceiro mês deste ano. Haja fôlego, né? Haja fôlego para tanta coisa. Mas que ótimo estar aqui, é um prazer voltar a Tirol e conversar com os nossos ouvintes sobre temas que interessam a todos e temas que afetam muito a nossa região. Na nossa última conversa, eu lembro que falávamos aí da questão dos pedágios, né? Sim. Que estavam previstos. A gente acompanhou, de certa forma, no ano passado, todos os trâmites envolvendo a questão pedágios. Ficamos praticamente um ano sem pedágios na Freeway, né? Sim. Com o fim da concessão lá da Concepa na época. E a gente viu o quão rápido a rodovia se deteriora. Sim. Em um mês já começavam as informações de buracos na via, de abandono, disso, daquilo. Então a gente assim até se assusta, Sim. né? O quão rápido isso acontece. E a gente vê a necessidade de um pedágio com constante manutenção. Aí os pedágios, digamos agora, na 290, que é os dois pedágios da Freeway, já estão em operação. Isso. Iniciou agora há pouco tempo, né? Dia 15. Esses estão operando. A empresa que venceu o trâmite lá de licitação, ela teve também, antes de iniciar as atividades, teve que fazer também alguns trabalhos já, né? Sim. O que acontece, né? Nós fomos, inclusive, para o nosso ouvinte, né, que nos ouviu muito falar sobre isso. São 2 anos que nós discutimos edital, processo. Isso foi com a empresa de planejamento logístico, com a Agência Nacional, com o Ministério dos Transportes, com o Tribunal de Contas. Foram 2 anos nesse debate. Até que então o edital foi lançado e a empresa vencedora foi no final do ano passado que a gente conversava aqui. No dia 15 de fevereiro, agora eles assumiram na Freeway. Então, a Freeway teve que fazer algumas adequações, não tinha muito o que fazer, porque as praças já existiam, a estrutura já existia. Então, eles começaram a contratar pessoas logo que eles ganharam a licitação, que assinou o contrato lá, que começou o processo, eles já estavam trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. E aí cabe dizer, essa empresa é uma empresa paulista, na verdade é um consórcio paulista, e que já tem várias operações de rodovias. Eles devem ter 7 ou 8 operações de rodovias, eles têm operações de portos, aeroportos, sistemas de logística, tanto no Brasil como também alguma coisa no exterior. Então, é um consórcio de empresas que há muito trabalha no mercado com com a administração de pedágios. Quem circula em São Paulo conhece muito a CCR, que é quem assumiu aqui. No dia 15 eles assumiram na Freeway, fizeram alguns processos para conseguir dar conta aí dos primeiros finais de semana na praia e etc e tal. Então quem foi para a praia nesse período já teve essa experiência. E eles começaram algumas obras de manutenção já aqui na 386 com roçada. E aí o que acontece, né? No dia da assinatura do contrato, que foi aqui no Palácio em Porto Alegre, eu estive lá. Naquele momento a gente já conheceu o presidente da companhia que está assumindo, então se mudou para o Rio Grande do Sul. A gestora do nosso projeto que também então veio para cá. Eles já estão com uma equipe de 150 pessoas envolvidas diretamente aqui na concessão, e nós tivemos a oportunidade de já nos reunirmos com eles, né? Os presidentes das entidades que prioritariamente trabalharam no processo ano passado, a ANVAT, a AVAT, que é dos nossos vereadores, a Câmara de Indústria e Comércio e o CODEVAT. Nós fizemos uma reunião com eles de alinhamento para propor uma Assembleia Geral agora para o mês de abril, né? Porque eles conhecem muito bem a operação de rodovia, mas eles não conhecem o processo de participação do Rio Grande do Sul. Então a gente foi muito enfático com eles, dizendo assim, nós queremos estar próximo, saber o que está acontecendo, participar, porque é disso que este movimento todo foi feito e é assim que a gente quer permanecer. Na reunião eles nos apresentaram então a estrutura da companhia, etc e tal, e de como nós vamos fazer os passos, prioritariamente pensando no 386, né? A empresa vai conversar com cada um dos municípios, né, prioritariamente a gestão pública municipal, para mostrar para os municípios o que tem ao longo da rodovia no caso deles. A empresa ficou muito surpresa positivamente com o projeto, porque houve tanto debate anterior
da nossa parte, por exemplo, todos os municípios levantaram todas as necessidades. A gente brigou por cada um dos acessos, por cada um das vias, por cada uma das obras que tinham que ser feitas, que o contrato e o edital prevê praticamente tudo, né? E esta é a surpresa, porque editais Brasil afora, vem só o edital da rodovia, depois precisa ter acesso, precisa ter passarela, precisa ter ponte, precisa ter eixo de conexão, e não tem. No nosso caso, essas idas e vindas que a gente fez preveram tudo. Então eles já estão fazendo esse movimento, e à medida que eles estão indo nos municípios, eles estão recebendo essa informação. Não, o que eu preciso está aqui no projeto. Isso é positivo porque não implica em mudança de projeto, que esta é a grande questão. Depois tem alegações de termos aditivos, que é o que acontece no Brasil afora e que é o que a gente não quer, ou quer evitar, né? Nada indica que pode haver alguma mudança, né? Vamos pensar assim, um bairro que cresce muito e aí precisa de um acesso específico, coisa do tipo. Bom, nesses termos, o que agora vai acontecer no caso da 386, né? Prioritariamente, que é onde é que tem o maior volume de obras e tenha o maior número de praças, inclusive, né? E aqui, para lembrar para o nosso ouvinte, são 473 quilômetros, 265 são na 386, disso tem que duplicar de Lajeado até Carazinho e fazer a duplicação correta entre Itabaí e Canoas, que hoje é só um alargamento, mas vão ter 4 praças de pedágio nesse trecho, uma em Vitor Grefo, uma em Fontoura Xavier, uma em Paverama e uma em Montenegro. Fato é de que isto tudo, né, tem um conjunto que se chama de obras iniciais a serem feitas para só depois começar a cobrar. O que cabe a esse conjunto de obras iniciais? Roçadas, tapa-buracos, sinalização tanto na pista como aérea, algumas obras de drenagem, tá? Aquelas que dão condições de trafegabilidade e de segurança na rodovia. Isso tudo tem que ser feito antes. E, obviamente, paralelo, eles têm que fazer as praças, construir as praças. A expectativa, na conversa que a gente teve com eles, e isso vai ser discutido então nessa assembleia que a gente está propondo em abril, só não tem data marcada ainda, é de que fevereiro de 2020, ou um pouco antes, inclusive eles nos disseram isso, se comece a cobrança efetivamente na 386. Daqui a um ano, então, simplificando, né? Exatamente. Nós estamos falando de um ano, talvez um pouquinho menos. Mas nós estamos falando de um ano. Porque quando eles fizerem essas obras iniciais, eles vão ter que fazer uma entrega, e a Agência Nacional de Transportes tem que dizer assim, sim, ok, está ok, podem começar a cobrar. É isso que acontece. Então hoje a Freeway já tinha condições, né? E já tinha as praças e precisava da manutenção, que é o que tu falaste no início, né? Rapidamente se viu a degradação da rodovia, então por isso que eles assumiram imediatamente. Eles assumem junto a administração da ponte lá do Guaíba, isso tá nesse contrato também, então a operação da ponte tinha que começar imediatamente, eles tinham que assumir também, não tem como. O restante vai ser nestas condições que eu falava agora para o nosso ouvinte e que vai acontecer durante esse ano. Muito bem, então, na verdade, quem for circular pela 386 vai ver obras, né? Isso, é isto que nós estamos trabalhando. E aí tem 2 ou 3 aspectos que são importantes para nós tratarmos com o nosso ouvinte. Primeiro, esse contrato e essa concessão prevê um conselho tripartite da empresa, setor público e sociedade. Nós deixamos muito claro, né, na reunião com a empresa, de que isto tem que começar a acontecer, que nós queremos participar e que, por quê? Porque nós temos que acompanhar, as nossas entidades têm que acompanhar a concessão nos 30 anos. Porque estamos aceitando pagar pedágio desde que tenha obras. É óbvio que ninguém gostaria originalmente de fazê-lo, mas até aceitamos, mas desde que as coisas aconteçam efetivamente, como o edital previu. Esta é uma questão. E a outra questão é de que, bom, aquele que passar na rodovia vai ver que a licitação foi ganha num valor de R$ 4,30. Só que esses são parâmetros e dados ainda do ano passado. Agora, cobrando na Freeway, teve um ajuste já de inflação, foi a 4,40, sempre há um arredondamento. E quando começar a cobrar na 386, vai ter a inflação que vai incidir. Então vai ser um pouquinho mais. Isso tem que ficar claro para o nosso ouvinte também, de que vai acontecer.
Outra coisa que tem que ficar claro que esse contrato prevê, e é um tema que também tem que conversar com o nosso ouvinte. Esse é o valor que nós estamos falando do veículo leve. Multiplica-se até 6, no caso dos caminhões, conforme os eixos, e moto também paga. Moto paga metade. Então aqui é importante, porque hoje os nossos motociclistas circulam sem o pagamento. Moto paga metade do valor. Na Freeway já está pagando a moto? Sim, já está pagando. Então isso é importante nós aqui também falarmos para as pessoas saberem de que isso é a cobrança das motos também. Muito bem. A questão EGR, né? Posso lhe perguntar, porque na verdade estamos com um novo governo que recém assumiu, também não dá para exigir muita coisa dele até o momento, né? O que eu vejo é muito diálogo, concordo, estou, digamos, pessoalmente precisando dizer que estou gostando do trabalho do novo governo. Ao menos tem dialogado com as entidades, se mostrado aberto a isso, porque não tem outro caminho, né? Sim. Precisa do conjunto da sociedade participando. E a questão EGR, porque nós temos aí hoje pedágios na nossa região, temos em Encantado, temos em Cruzeiro e Boa Vista do Sul. E a gente, infelizmente, não vê, assim, talvez, aquilo que a gente gostaria de ver. Existe já algum diálogo em relação a isso, de alguma melhoria, de alguma mudança dentro do sistema? Sim. Para o nosso ouvinte ter ideia, só para ter um número que é parâmetro. Essa concessão que eu falava agora da 386, o quilômetro, o valor do quilômetro é 0,06, 6 centavos. Com todas as obras que eu falava agora há pouco, tá? O valor do quilômetro nos nossos pedágios, que são esses que você fala na nossa região, é 30 centavos, 0,30, sem as obras. Claro que o volume da 386 é maior, mas é completamente desproporcional. O que eu quero dizer com isso, né? A EGR nasceu com uma perspectiva ainda lá, né, 2 governos passados, com um conselho, onde algumas das obras que estão aí, que nós conseguimos, são em função de muitas brigas desse conselho, que nós priorizávamos obras, e que estava dando conta de uma certa dinâmica com um pouco recurso que se tinha, mas nunca se teve planejamento, sempre foi muito difícil, sempre foi. No governo passado, os conselhos foram extintos, o diálogo não aconteceu, por mais que nós tivéssemos tentado, e particularmente com o presidente da EGR, nós conversamos inúmeras vezes, mas não avançamos. No início desse governo agora, fazem 2 semanas, nós estivemos com o governador, e a percepção que a gente tem é a mesma que a sua, né? E aqui para o nosso ouvinte, nós estamos abrindo diálogos sobre várias frentes, né? Sobre temas que interessam as nossas regiões, e tem acontecido assim, né? O governador tem falado em fazer com e não fazer para, né? E nós, enquanto conselhos, estamos dispostos a ser parte nesse fazer com. E aí a pergunta coube também, né? E a EGR? A minha indicação é de extinção da EGR. Esta foi a resposta dele, assim como eu estou contando para o nosso ouvinte. E nós já vamos começar com concessões privadas onde é possível. E aí ele se refere imediatamente a 287 até Santa Maria e a 324, que é ali na região de Marau. Tá? E na conversa ele faz uma fala olhando para o mapa do Rio Grande do Sul e diz assim: onde o setor privado tem condições, tem interesse, tem dinamicidade, é possível, a gente vai conceder. Onde não tem condições, o Estado vai ter que ser Estado e tem que trabalhar lá. Não tem para tudo, não tem como, ainda mais considerando os últimos anos, não, vários dos últimos anos, talvez todo esse século, dos anos 2000 para cá, do Estado do Rio Grande do Sul. Não tem como o Estado assumir tudo. Então, parte do Estado, e aí é a parte que nos cabe junto, né? Pensa toda a região metropolitana de Porto Alegre, a região da produção de Passo Fundo, a região dos vales, pensando nós, Rio Pardo, Caí e assim por diante. A Serra, por óbvio, que tem dinamicidade, que tem uma lógica econômica, que consegue ter fluxo de veículo, interesse do setor privado. Ele disse, bom, esse nós vamos conceder. O resto do Estado vai ter que ser Estado. Então ele está olhando desta forma. E aí a indicação de extinção da EGR. É óbvio que isso não acontece imediatamente. No entanto, nós, enquanto conselho, até conversava com alguns dos nossos membros nessa semana, vamos agora, né, também trabalhar isso enquanto região, entrar em contato com a Secretaria de Transportes e fazer um movimento para entender um pouco mais isso, né, entender como nós ficamos
Quem vai nos assumir, né? Porque enquanto isso a GR vai estar trabalhando aqui. E que pelo menos temporariamente a gente assuma um diálogo, né, coletivo e transparente, que foi o que a gente perdeu no momento anterior. Mas sim, vamos ter novidades nesse caso. Nós já sabíamos, e para o nosso ouvinte também ter ciência, de que tanto no caso federal como no caso estadual se falava em concessão privada. Né? Se falava em concessão privada, em alguns trechos, como é o da 386, com obras, em outros onde a tarifa ficaria muito caro só para manutenção, etc. e tal. Isso está sendo, pelo menos foi pensado no governo passado, foi mudada a legislação inclusive para isso, e possivelmente se mantenha, porque essa é a mesma perspectiva que trabalha o governo atual, tanto federal como estadual. Então a gente vai ver mais disso ali na frente, porque os recursos dos estados são parcos, né? Não tem como dar conta de tudo, e as prioridades sempre são, obviamente, as áreas de serviço público para atender a nossa comunidade, e aqui para especificamente educação, saúde e segurança, que não tem como deixar, né, isto como prioridade nessas condições que a gente tem hoje. Claro, em relação ao EGR, até a gente também tem a percepção clara de que onde ela trabalha, temos rodovias em melhores condições. Sim. Não como a gente gostaria, mas em melhores condições. Porque os trechos que acabaram ficando sem, e aí eu vou citar aquele trecho ali de Garibaldi até Caxias, ou Bento ali a Caxias, que está horrível, está abandonado. Então, a gente percebe que está faltando uma EGR ali, querendo ou não, né? Sim. Mas mesmo assim fica muito aquém. Então... tanto que quando se alterou o valor da tarifa, a nossa conversa com a EGR era dizer, vamos primeiro olhar as obras necessárias para depois alterar. Não, nós vamos alterar a tarifa, depois a gente vê. Então, falta nós pensarmos juntos, sim, se a gente quer obra, se a gente não quer obra, se a gente está disposto a pagar uma tarifa maior para ter uma duplicação, ou se não, reduz a tarifa, a gente vai pagar só pela manutenção. Essas coisas todas não estão acontecendo, e aí sim o olhar da EGR, deste governo, a distinção dela, agora tem que aguardar como isso vai acontecer. Tá certo. Mudando de assunto, cadeia leiteira. Sim. Sim, eu tenho dito, né, parece que nós não conseguimos sair, né, e pensar em planejamento. Todo mundo nos diz que olha de fora, diz assim, não, tem que planejar a cadeia, porque tem que olhar a cadeia leiteira, porque ela tem que estar planejada para ser competitiva. Ninguém discorda, aliás, muito antes pelo contrário, todo mundo concorda. Só que nos deixem sem problemas, né, para nós conseguirmos planejar. Não a cada pouco nós tenhamos mais uma que acabe com a gente. Começa lá no leite compensado, depois vem a importação, e agora nos últimos meses, desde 2 instruções normativas que são publicadas em novembro para começar a vigorar em maio, né? E a questão da liberação das taxas antidumping de países que são muito competitivos. Quer dizer, em pouquíssimos meses, 2 outros problemas que afetam de novo a cadeia leiteira. O produtor não tem como aguentar, é absurdo isso. E aí vários movimentos foram feitos, e aí mérito de novo da nossa região, né? Que levantou o tema, levou para o Estado e o Estado assumiu isso. Né? Tanto que saiu daqui de 2 reuniões que foram feitas, lideradas pelas nossas cooperativas, uma em Encantado com a Cosuel, a outra aqui em Teutônia com a Languiru, em parceria com os nossos sindicatos, etc. e tal. E a partir disso a gente conseguiu um movimento em Porto Alegre via FETAG, que chamou todas as entidades, e na terça-feira um grupo foi a Brasília, né, numa audiência com a ministra, tratar desses temas também, né, principalmente dessas 2 instruções normativas. O que essas instruções normativas dizem, assim, muito simplificadamente? Elas provocam mudanças no processamento e na entrega do leite. Ninguém discorda de que tem que haver melhoria, que tem questões de sanidade, que tem questões de higiene, de gestão da propriedade que deve ser feito. Não é isso. É fato. Muito antes, pelo contrário, todo mundo concorda e quer trabalhar sobre essa perspectiva. No entanto, tem coisas lá que não tem condições em 6 ou 7 meses de nós cumprirmos. Né? Por exemplo, hoje o leite tem um limite para chegar, né, na indústria de 10 graus de temperatura. Querem baixar para 7. Para baixar para 7, o produtor tem que comprar mais equipamento. O produtor já está endividado, não tem linha de crédito. Mas se ele conseguir comprar mais equipamento, não tem energia elétrica suficiente, porque isso independe dele, para ele conseguir manter os equipamentos ligados, que são os resfriadores. Ou seja, é inviável. Contagens bacterianas muito superiores a níveis e padrões internacionais, sabendo de que nós temos uma cadeia ainda que tem muito por fazer.
coisas assim que não tem. Tem coisas que nós não temos como cumprir, tem outras que a gente tem como cumprir, mas precisa um prazo maior. Então, o que foi pedido lá? Um adiamento desse prazo, por óbvio, porque a fiscalização a partir de maio, se manter, vai começar a acontecer, e metade do leite que chega nas nossas indústrias não está adaptado. Tá? Não tem como. E isso não é só um problema que nós relatamos enquanto Estado do Rio Grande do Sul. Isso é um problema que todos os estados relataram. Então, a ministra sentiu de que não tem como trabalhar esse tema assim. E o outro, que são taxas antidumping, ou seja, lá em 2001, o leite da Europa e da Nova Zelândia entrava muito barato aqui. Por quê? A produção deles é subsidiada, porque eles produzem nessas condições, são mais competitivos. Nestas condições, o governo brasileiro colocou um percentual maior para evitar que se entrasse tanto leite. Isso foi vigorando de 2001 em diante e foi sendo republicada essa medida, etc. e tal. Só que agora, porque também tem uma perspectiva liberal do governo Bolsonaro, não vai precisar mais. Por quê? Porque a gente tem que ser competitivo. Só que eu não tenho como ser competitivo se eu não tenho estrutura para competir. Então, num dia foi tirado as taxas e aí o Brasil inteiro gritou, com perdão da palavra. Só que agora eu não tenho como voltar às mesmas taxas, porque isso implica na minha competitividade internacional e medidas da relação brasileira. Então, eu tenho que achar uma outra forma. O compromisso da ministra com este grupo que estava lá é que eles estão tentando encontrar uma outra forma. Mas, por enquanto, o leite europeu, o leite neozelandês tem entrado em condições melhores aqui. Ora, se o produtor deles é subsidiado e tem melhores condições, e aí assim eles conseguem ter, né, uma competitividade maior, eu primeiro tenho que preparar o Brasil para ele ser competitivo. Aí sim, todos nós concordamos com a abertura de mercado, mas eu tenho que ter, né, condições de competir de igual para igual. Aí vale, senão não vale. Por isso que o nosso produtor nem consegue, né, sair de uma, a gente tem outro problema ali na frente. Então é muito difícil falar em planejamento e em condições quando a cada dia aparece alguma. E a gente está tentando sempre correr atrás de dizer assim, não, segura mais um tempo, vamos avaliar, etc. e tal. E tem coisas aí, por exemplo, nesse caso das ienes, que nem dependem deles. Por exemplo, disponibilidade de energia elétrica para tu ter mais equipamentos na propriedade. Governo federal, nesse sentido, também tem, da mesma forma como estadual, a gente tem essa percepção de estar aberto ao diálogo, porque no início, claro, a gente também tem que dar tempo para o trabalho acontecer. Sim. Mas tem algumas situações urgentes que têm que ser resolvidas Sim. a curto prazo também, né? É. E o que a gente tem dito, por exemplo, no caso das ienes, né? Que elas ainda aconteceram no governo passado, mas essas medidas. Vamos conversar antes, né? Porque porque ali, no caso dessas medidas antidumping, foi uma decisão do ministro da Economia. Porque, óbvio, a visão dele é essa. Mas se a gente olha isso antes e percebe que a nossa cadeia é uma cadeia que está numa condição fragilizada, não faz isso agora. Posterga mais um tempo para daí fazer. Então, nós precisamos conversar antes da construção. A gente evita, né? Evita alguns problemas. Mas estão abertos a dizer assim, vamos reavaliar. E foi esse o compromisso da ministra com todos que estiveram lá. Vamos reavaliar e algumas respostas vão ter que ser dadas. As medidas antidumping ou alguma coisa que a substitua, o prazo aí está mais ou menos em 30 dias para a gente ter uma resposta concreta. Além disso, o que mais está aí na agenda de trabalhos do Codevate? Várias coisas que este ano a gente quer trabalhar, né? Tem alguns temas que são mais genéricos para todas as regiões. A gente está propondo, e isso a gente tem que ter um tempo aqui com o nosso ouvinte para conversar, mudanças na metodologia da consulta popular, o processo de regionalização, que essa foi uma conversa que a gente teve com o governador, que ele quer muito. O que significa isso? Os órgãos de Estado hoje têm recortes regionais muito diferentes. Aqui nós sentimos menos isso, né? Mas em outras regiões chega a ter 4 coordenadorias de educação numa mesma região. E aí os municípios ficam sendo jogados, né? Na saúde tem que conversar de um lado, na educação de outro, na segurança de outro. E termos pelo menos os mesmos recortes. E isso não implica em cortar coordenadorias, implica em adequar os nossos processos, tanto administrativos como de atendimento. E esta é uma conversa que nós já abrimos com o governador, ele tem interesse em trabalhar esse tema, e estamos montando um grupo de trabalho para poder discutir esse tema mais qualificadamente.
a metodologia da consulta da mesma forma, e outras coisas que nós vamos trabalhar aqui na região. A gente vai refazer a pesquisa das telecomunicações e vamos inserir uma discussão sobre energia, que a ANVAT já tem trabalhado, e a gente quer subsidiar também com dados. Além de outros tantos temas que estão na nossa pauta e que precisam ser trabalhados aqui na região. Muito bem, mas sempre pensando no desenvolvimento do Vale, né? Exatamente. Que é o que precisa. Exatamente. E aqui, me permita, quero fazer um convite, dia 29 agora desse mês, de março, na verdade, então do mês que vem, a partir de amanhã, nós vamos receber o BRDE, o nosso Banco Regional de Desenvolvimento, a Secretaria de Gestão e Governança Estratégica, agora do Governo Estadual, e o Ministério da Integração do Governo Federal. Nós estamos fazendo oficinas em todas as regiões, olhando para os nossos projetos do planejamento estratégico, o que é possível o BRDE financiar, ou o que é possível ele treinar, né, os nossos municípios, o setor privado, as nossas entidades, para captar recurso para implementar projeto. Então é uma oficina de um dia todo, que a gente está convidando todo mundo, ela é aberta, então quem está nos ouvindo, que tem interesse de estar conosco, é só entrar em contato pelo nosso site, pelo nosso Face, né, que tem lá todas as informações, a gente está à disposição e vale a pena. Qualquer empresa, né, qualquer entidade, os nossos municípios que tiverem interesse sobre este tema de captação de recurso para projetos, nós vamos estar aí dia 29 tratando desse tema com o banco, com a nossa Secretaria de Estado e com o Ministério da Integração. Muito bem, mais ou menos um mês aí, mas já colocar na agenda, Isso, né? com certeza. Tá certo, eu tive o prazer então de conversar com a presidente do CODEVAT, Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, Cíntia Agostini. Cíntia, muito obrigado pela participação, sempre convidada. Eu que agradeço, um bom dia aos nossos ouvintes, que tenhamos um belo ano, né, e com certeza, à medida que a gente tiver alguma questão, a gente volta aqui conversar com o nosso ouvinte da Rádio Tirol. Muito obrigado, sempre convidado. Obrigada. Obrigado, um bom dia.